Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Bem? Bom dia, tio Gerson, como passou a semana? Bem? As saudades são muitas, né, crianças? Mas tudo isso vai passar, vamos continuar firmes, tá bom? Hoje eu quero contar para vocês mais uma história de Jesus. Olha que coisa boa, né? Jesus, como nosso mestre, todas as suas passagens traz sempre uma lição para todos nós. Não só ao seu tempo, não, mas para hoje também, né? Porque as histórias, as mensagens de Jesus, elas sempre são muito atuais, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma cena chamada lava-pés. Não sei se vocês já ouviram falar disso? Mas antes da tia Beth começar a contar a história, eu quero dizer para vocês, para que vocês entendam melhor, que ao tempo de Jesus, as pessoas costumavam caminhar, lógico, porque não tinham meio de transporte, a não ser os próprios animais, mas a maioria das pessoas caminhava por estradas empoeiradas, às vezes até com cocô de animais, enfim. E o que acontecia com os seus pés? Ficavam sempre empoeirados e às vezes até muito sujos. Por quê? Porque as pessoas usavam sempre aquelas sandálias abertas. Então, a proteção aos pés era quase nenhuma, né? Então, quando essas pessoas chegavam à casa de alguma outra pessoa, qual era o hábito? O dono da casa selecionava, chamava um servo no caso, o empregado. Este servo levava uma bacia com água até aquele visitante, tirava suas sandálias e lavava os seus pés. Então, quando você chegava na casa de uma pessoa e essa pessoa, o dono da casa, não oferecia uma bacia com água para lavar os pés, isso sabe o que era? Era um sinal de descortesia. As pessoas achavam que isso realmente era um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, isto era uma tradição entre eles, tá? E aí que eu quero entrar na história de Jesus. Por ocasião da celebração da Páscoa judaica, Jesus convocou os seus apóstolos para uma ceia. E eu quero explicar para vocês que a Páscoa judaica representava o quê? A libertação do povo judeu. Então, eles comemoravam nesse período a Páscoa judaica. Então, quando Jesus chamou os seus apóstolos para esta ceia, aparentemente estava tudo ok, os discípulos estavam vestidos adequadamente, só que eles estavam com os pés sujos e Jesus observou isso. Só que os discípulos, os apóstolos, eles não tinham empregados, não tinham servos, e muito menos Jesus. E aí ficou no ar, quem é que lavaria os pés? Já que isso era uma tradição. E era uma tradição também que o anfitrião, no caso Jesus, também não poderia fazer isso. E ainda, meus queridos, nesta mesma ceia, Jesus comunicou aos seus apóstolos que ele iria partir para o sacrifício. Jesus estava dizendo, porque Jesus sabia que ele iria ser crucificado. E aí, o que aconteceu entre os apóstolos? Eles ficaram extremamente preocupados e começaram a conversar entre eles quem é que iria conduzir este grupo depois que Jesus partisse. Quem entre eles era o maior? Isso eles estavam querendo dizer, quando eles perguntavam entre eles quem era o maior, eles estavam querendo dizer quem era o mais importante entre nós. E Jesus estava observando toda essa conversa entre eles. E aí, o que Jesus fez? Jesus se levantou, pegou uma toalha, amarrou na sua cintura,
pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos apóstolos. Olha só o que Jesus fez. Jesus ocupou o lugar do servo, do empregado. Por quê? Porque Jesus estava vendo que ninguém queria fazer esta ação de lavar os pés. E com este gesto, Jesus deu uma grande lição a esses apóstolos, né? Qual foi a lição? A lição da humildade. É como se Jesus estivesse dizendo para eles que no reino de Deus, o maior não é o que é servido, o maior é o que serve. Olha que lição, né? Que lição para esses apóstolos. Inclusive, o primeiro apóstolo que Jesus lavou os pés foi Pedro. E Pedro ficou extremamente revoltado. Não, Senhor, você não pode fazer isso. E Jesus falou que se ele não fizesse isso, ele não mais poderia segui-lo. E foi aí que os apóstolos começaram a cair em si e permitiram que Jesus fizesse esse gesto, percebendo o grande mestre que era Jesus. Então, queridos, o que a tia Beth está querendo mostrar nesta lição? Primeiro, a atitude de Jesus. Jesus não esperou que ninguém fizesse absolutamente nada. Ele foi o primeiro a tomar uma atitude. Olha essa lição pra gente, como é que é muito boa também. Quantas vezes nós podemos fazer alguma coisa e ficamos esperando que outras pessoas façam por nós, não é mesmo? E a lição maior, que é a lição da humildade, que muitas vezes nos falta. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que tem menos condições que a gente, às vezes a gente pode se achar que é melhor, mas nada disso é importante para Deus. Porque todos são iguais diante dos olhos de Deus, porque todos nós somos seus filhos. E a questão também de saber ouvir é um gesto também de humildade. Quantas vezes a mamãe e o papai estão falando com a gente e a gente está querendo justificar e não sabe ouvir? Mesmo que às vezes a gente tenha razão, é importante que a gente ouça. Não somente a mamãe, mas também outras pessoas. Não somente o papai, mas também outras pessoas. Vamos começar a refletir essa semana sobre essa virtude de Jesus, que é a humildade? Vamos começar a refletir sobre os nossos atos, quantas vezes a gente às vezes deixa de ser humilde, porque às vezes, meus queridos, humildade é confundido com outra coisa, é a pessoa ser pequena, é a pessoa não poder fazer nada, não é nada disso, a humildade é uma coisa muito maior, tá bom? Vamos refletir sobre isso? Essa é a lição, essa é a história que a tia Beth queria contar para vocês, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos acomodar na nossa cadeira ou aonde a gente estiver sentado e pedir a Jesus, nosso mestre querido, que continue nos amparando, que continue nos orientando e que também, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, possa socorrer aqueles nossos outros irmãos que tanto estão precisando, que estão em sofrimento. Que nós possamos continuar caminhando juntos, seguindo o teu evangelho e pedindo que sempre nos ampare em todos os nossos momentos. Que assim possa ser. Graças a Deus. Meus amores, feliz semana para vocês. Um beijo da tia Beth.